Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, para a gente seguir os nossos estudos aí na criminalística, né? Uma disciplina bem interessante, que vem auxiliar nos conceitos aí da investigação criminal, cadeia de custódia, conceitos de vestígio, local de crime, indício, evidência, né? São todos conceitos aí que têm total relação com a aula de hoje. Bom, então vamos dar continuidade aí de onde paramos, tá? Olha aí, ó, rastreabilidade, vestígios de interesse forense, tá, pessoal? Bom, começando aí, pessoal, né? Veja, a gente estava conversando nas últimas aulas que quando nós estamos tratando de elucidar delitos, o foco principal aí do perito é confirmar a autoria ou até mesmo descartar o envolvimento de determinado suspeito. Então, será que aquele suspeito, o Joãozinho, ele tem participação no crime? Será que ele não tem participação no crime? Então, esse é um primeiro detalhe importante, né, que a gente precisa estabelecer. Então, dessa forma, o principal desafio está em estabelecer a correlação entre os suspeitos e a vítima. E também outro detalhe importante, a gente estabelecer a cena do delito, né? Como é que será que foi feito? Como é que será que estava ali a cena do crime? Mas isso aqui não tem nenhuma novidade para vocês por enquanto. Então veja que nessa ideia todos os vestígios e microvestígios são importantes e necessários para elucidar os fatos. Não podem ser descartados. É isso que eu quero que vocês se atentem aí no primeiro momento, tá? Bom, continuando, então nós já falamos aí, só apenas repetindo, que na elucidação dos delitos o foco principal é essa confirmação, mas veja que essa área aí de perícia, pessoal, ela vai ter como objetivo o emprego de ferramentas científicas e tecnológicas de uma maneira disciplinar, visando fornecer evidências robustas em análise de microvestígios oriundos de processos judiciais. É nesse sentido que a criminalística se desenvolve, tá? Então, eu posso dar para você alguns exemplos aí dos chamados microvestígios, né? Nós vamos ter aí fios de cabelo, fragmentos de tecidos humanos, vegetais, unhas, resíduos de substâncias lícitas ou ilícitas, pigmentos, cinzas, por exemplo, bitucas de cigarro, né, sobras ali de cigarro, explosivos, bebidas, fluidos corporais, tipos de solo, né, até pólen, olha só que interessante, micro-organismos, entre outros materiais que são de importância para a perícia. Tudo bem? Então, esse é o primeiro detalhe importante, né? Bom, essa investigação, de forma ampla, ela permite correlacionar, fazer aquela relação, né? Correlacionar inequivocamente suspeitos, vítimas ou até mesmo cena do crime e ainda a geolocalização dos envolvidos. Será que é importante a geolocalização? Será que teria alguma possibilidade daquele indivíduo estar em determinado local, né, em determinada posição naquele momento? Então, é isso que a criminalística, né, vai nos fornecer, só para termos aí, para a gente fazer aí uma recapitulação de tudo que foi visto. Bom, nesse sentido, né, nós falamos na última aula que a cadeia de custódia ela se mostra fundamental para garantir tanto a idoneidade, duas palavras importantes, idoneidade e a rastreabilidade. Olha só, duas palavras que se correlacionam, né? Respira, faz uma pausa. Então, cadeia de custódia significa que as provas foram produzidas de maneira idônea, confiável.
Além disso, nós temos que as provas são rastreáveis, desde o momento lá do começo, né? É possível voltar atrás e rastrear de onde veio aquela prova. É isso que significa rastreabilidade, pessoal, tá? Então, atenção com isso. E por meio dessas duas palavras, idoneidade e rastreabilidade, nós vamos preservar a confiança e a transparência da produção da prova. A partir disso, nós podemos falar em robustez para propiciar a sua admissão. Olha, essa prova foi produzida com alto padrão de idoneidade e, além disso, ela é rastreável. Ela é rastreável. Eu posso voltar atrás e rastrear como ela foi admitida. Tá? Olha como é importante isso. Então veja que nesse cenário é inquestionável que os procedimentos relativos à cadeia de custódia sejam adotados. Se eles forem adotados, eu posso falar aí numa confiança apta a dar um suporte para esta prova. Ok? Bom, segundo Geraldo Prado, olha aí, no livro Prova Penal e Sistemas de Controles Epistêmicos, a quebra de custódia obtidas por meios ocultos, tá? A cadeia de custódia ela vai representar justamente um importante dispositivo que pretende assegurar a integridade dos elementos probatórios. Integridade, olha aí que importante. Então, é um mecanismo, pessoal, fundamental craseado, né? Regular utilização de uma evidência em juízo. Nós só podemos usar evidências em juízo se seguirem esses padrões de integridade. Né? Aí nós podemos garantir uma história cronológica ou uma rastreabilidade probatória. Conseguem ver a relação aí entre idoneidade e rastreabilidade total. E, por consequência, sua autenticidade e confiabilidade. Olha aí. Então, nós revelamos, no fundo, uma preocupação com o controle da decisão judicial e um Estado democrático de direito através de um sistema de controle epistêmico. Olha aqui, calma, né? Respira e interprete o que está dizendo aí. Né? Estado democrático de direito, integridade, rastreabilidade da prova. Tudo isso está relacionado, pessoal. É fundamental para que eu permita um devido processo legal, né? Garantias constitucionais ao acusado de que essa prova tenha sido produzida de maneira idônea. E, caso eu preciso voltar atrás, rastrear, seja possível. Nesse mesmo sentido, Roberto Meza Miela, importância da cadeia de custódia, serve para garantir a integridade da prova. Então, ela é importante porque garante a idoneidade e a rastreabilidade dos vestígios, com a finalidade de preservar a confiabilidade. Olha, então esse processo tem que ser confiável, transparente, até que ele seja concluído. Para que uma evidência seja admissível em um tribunal, esta precisa ser autenticada. Eu preciso comprovar a autenticidade e a integridade desta. Então veja que faz toda a relação aí, né? Tá tudo indo bem.
Na lição de Alice Aparecida de Mata, em parâmetros de confiança analítica e irrefutabilidade do laudo pericial, para garantir a validade dos exames periciais, os experts, ou experts na língua portuguesa, devem respeitar a cadeia de custódia, uma vez que seria a documentação que o laboratório possui com a intenção de rastrear todas as operações realizadas de cada vestígio. E aí, relembrando, desde a coleta até a sua completa destruição ou descarte, né, pessoal? Então, seguimos aí na mesma linha de entendimento. Nós sabemos que a cadeia de custódia ela pode ser ela foi definida na lei, né? Como o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, coletado em locais de crimes para rastrear, olha aqui, ó, rastrear sua posse e manuseio, desde o seu reconhecimento até o descarte. Então, a primeira ideia é o seu reconhecimento e vai seguir até o seu descarte. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Continuando aí, pessoal. Continuando, então, o que eu queria falar para vocês. Bom, a rastreabilidade probatória, então, ela vai encontrar base, olha aí, substrato na ampla defesa, no contraditório, no direito que a parte tem a uma prova que seja lícita. Será que é importante que essa prova seja lícita? Totalmente, totalmente. Né? Quanto ao segundo problema, a consequência da quebra de custódia vai levar à inadmissibilidade dessa prova. Será que é possível, pessoal? Né? Não é possível. Não é possível que a gente inclua aí essa possibilidade. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a ideia da rastreabilidade. Então, vamos rastrear e, com isso, garantir o contraditório e a ampla defesa. A cadeia de custódia, nesse sentido, chama a atenção de vocês, ela está completamente relacionada a esse tema, nós falamos. Ela visa garantir essa rastreabilidade, olha aí. Ó. Com isso, com o fim, olha os objetivos. Não olvidar da verdade, e digo mais, estabelecer bases firmes para a argumentação jurídica que se desenvolverá ao longo do processo. Fundamenta-se num direito que o acusado tem, né, de não ser acusado por uma prova ilícita, ou seja, direito à prova lícita, sob viés de proibição de insuficiência dos elementos probatórios que não possuem uma rastreabilidade adequada. Por esses motivos, aliás, como se verá, são ilícitos os elementos probatórios que não possuem uma rastreabilidade. É a consequência, né, pessoal? É uma consequência óbvia do que, enfim, a gente entende. Esses que não respeitam essa rastreabilidade vão violar o devido processo legal, o contraditório
a integridade da prova, a lealdade entre as partes e, principalmente, de maneira redundante, a vedação constitucional das provas ilícitas. Olha aí o que diz o professor Eduardo Del Campo, citado pelo professor Carlos Edinger em seu livro Cadeia de Custódia. Olha aí. Por mais que os avanços científicos possam contribuir com as ciências forenses, no sentido de aprimorar a capacidade de reunir evidências suficientes para a solução das questões levadas à consideração da justiça, tais evidências de reunir particularmente aquelas relacionadas com a necessidade posterior de exames laboratoriais só podem ser aceitas como meios de prova se a coleta, o manuseio e a análise das amostras observarem condições mínimas de segurança, de modo a garantir a integridade do material a ser examinado e a idoneidade dos meios empregados. Se isso não for alcançado, esquece, tá, pessoal? Esquece. Não serve essa prova. Seguindo nesse entendimento do mestre Eduardo, olha aí. Todo o procedimento realizado entre a comunicação do fato para a autoridade competente e a requisição de exame deve obedecer a um rigoroso sistema de controle denominado cadeia de custódia. Esse pode ser definido como um conjunto de procedimentos administrativos que certificam a preservação e integridade da amostra, pessoal, durante todos os seus passos, coleta, recebimento, análise, de modo a garantir a confidencialidade e a confiabilidade de todos os resultados. Veja que é nesse contexto que se encontra o segundo caso relatado. Olha aí, ó, um exemplo que ele dá, né? Algum agente policial alterou o vestígio discorrígido e, com isso, pôs fim à cadeia de custódia que, a partir de então, encontrou-se viciada. Afinal, é impossível que se considere verdadeira uma prova delineada dessa forma, normalmente pelo seguinte motivo. O rastreamento das fontes de prova seria impossível. Olha, pessoal, que importante. Então, ele diz que uma vez que o agente modificou aí, né, esse HD, nós não poderíamos conseguir um rastreamento, tá? Colhidos de forma encadeada, seria destruído. Sem esse rastreamento, a identificação do vínculo eventualmente existente entre uma prova lícita e outra, de que é derivada, dificilmente será relevado. Tudo bem, pessoal? Então, atenção com esse detalhe aí. Beleza? Bom, que mais aí, pessoal? Seguindo. Mudando um pouco agora o nosso foco, pessoal. Falamos de rastreabilidade até aqui. E agora vamos falar um pouco de vestígio, né? Mudar um pouquinho o nosso foco. Então, o professor Vitor Boteon, ele vai falar que o vestígio é definido como sendo qualquer coisa presente em um local de interesse forense, podendo ter ou não relação com o fato delituoso. Então, pode ser qualquer objeto, instrumento, marca, que mais? Rastro, mancha, sinais sensíveis aos sentidos, dentro de qualquer outro elemento material que possa ser observado em um local de crime. Tudo isso aí é vestígio, podendo ou não ter relação com o fato delituoso.
Etimologicamente, a origem da palavra, o termo vai derivar da palavra latina vestígio, a qual significa planta ou sola dos pés das pessoas, dos animais, pegada, pista, rastros, etc. Ok? Então, essa seria a ideia aí de vestígios. Ok? Bom, seguindo. Conforme Claus-Binden, o conceito de vestígio engloba toda modificação física e psíquica provocada por uma conduta humana, de ação humana, ação ou omissão, que permite tirar conclusões quanto ao acontecimento que o causou. Por exemplo, um ato criminoso. Olha, uma outra conceituação para vestígio. Segundo ele, então, nós temos duas vertentes. De um lado, os vestígios psíquicos ou imateriais, olha aí, uma primeira vertente. Esses vestígios consubstanciados em determinados tipos de comportamento associados a práticas de ilícitos criminais. E aí nós estamos diante de perfis criminais que representam aí um sistema no qual os comportamentos ou ações são manifestadas no crime, avaliados e interpretados, assim de compor previsões das características prováveis do autor de crime. Então, vestígios psíquicos ou imateriais. Então, nós vamos estar diante aí de um perfil criminal do criminoso. Olha aqui. Cuja finalidade é ajudar os investigadores na identificação e detenção dos criminosos. Beleza? Seguindo. Por um outro lado, um conjunto de alterações materiais agora. Um conjunto de alterações materiais, por exemplo, sinais, traços, manchas, relacionados com um acontecimento criminal e que podem contribuir para o seu esclarecimento, relacionado com a área da atuação da criminalística. Dado que essas alterações, deixadas pelos autores no local do crime, permitem ao pessoal especializado, ou seja, os peritos, né, claro, por meio de métodos e tecnologias espontâneas, específicas e espontâneas, a identificação dos mesmos e do circunstancialismo envolvente. Então, ele vai fazer essa divisão: vestígios imateriais e vestígios materiais. Beleza? Então veja que Zibden afirma que, uma vez encontrados e fixados os vestígios, nós devemos partir para uma segunda missão. Qual seria essa segunda missão? Interpretar esses vestígios. Averiguar a sua proveniência, estabelecer as conclusões, né, que o vestígio permite tirar, na sua qualidade de indício, em relação ao ato que o deixou. Então, nós temos que fazer esse link entre vestígio e indício. Então, veja que, para ele, há vestígios que não suscitam quaisquer problemas e que o investigador ou o juiz podem interpretar sem mais verificações. Mas, por outro lado, há outros vestígios que não podem ser interpretados por qualquer pessoa não especializada. Daí a diferença. Cabe, segundo Zibden, ao técnico competente interpretar esses vestígios
e não qualquer diletante, pois há que se proceder de acordo com métodos estritamente científicos. Então, não é qualquer um que vai interpretar esses vestígios, pessoal. Então, ele conclui dizendo que as ciências naturais vão prestar um valioso serviço à ciência da investigação moderna, né, pelo desenvolvimento aí das ciências limítrofes. Tudo bem, pessoal? Bacana. Seguindo. Então, o Zinderberg ele faz uma classificação. Olha aí, as alterações materiais, os vestígios materiais, podem se desdobrar em alguns tipos de vestígios. Essa tipologia pode variar. Então, ele diz que alguns autores propõem a seguinte classificação. Então, nós vamos ter vestígios orgânicos ou biológicos, sangue, saliva, pelos, cabelos, unha, larvas, pólen, plantas. Também vamos ter vestígios inorgânicos ou chamados não biológicos, por exemplo, poeiras, solos, tintas, explosivos. Vestígios morfológicos, vestígios lofoscóbicos, pegadas, rastros, marcas de objetos. Outros optam por uma concepção mais clássica que desdobra os vestígios em outros três tipos. Lofoscóbicos, chamados de dactiloscópicos, quiroscópicos, peumastoscópicos, biológicos, sangue, cabelos e unhas, e físicos, químicos, por exemplo, resíduos de disparo, marcas de ferramentas e fibras têxteis. Então, guardem essa classificação. E aí ele faz essa exemplificação aqui, ó. Vestígios materiais e imateriais, dentro dos materiais orgânicos ou biológicos, inorgânicos ou não biológicos, ou morfológicos. Pessoal, aqui vai ter classificação para tudo quanto é lado, né? Aqui eu só estou exemplificando aí uma possibilidade. Beleza? Então, pessoal, vamos fazer um pequeno intervalo. Já estamos aí com quase 30 minutos. E já já a gente retorna para dar sequência aí na nossa aula. Até daqui a pouco. Atenção, é o último dia para você aproveitar a super semana ilimitada com desconto muito bom e com 3 bônus, tá bom? Trago para você, por exemplo, que você vai ter um plano de estudos personalizado, além disso, 3 correções de provas discursivas pela conta da casa, tá bom? E além disso, simulado com ranking e questões inéditas, então corre ao primeiro link da descrição, não perde essa oportunidade não. Fala pessoal, tudo bem? Vamos retomar então. No último bloco nós falamos aí sobre a importância da rastreabilidade, falamos sobre os indícios, algumas classificações importantes de indícios e vamos dar sequência de onde paramos então, né? Estávamos aqui nessa tela falando aí sobre os vestígios materiais, os imateriais, e os materiais se subdividem em orgânicos ou biológicos, inorgânicos ou não biológicos e os morfológicos. Beleza? Bom, vamos então dando sequência. Como eu disse para vocês, essa é apenas uma das classificações, né? Vão existir várias outras classificações. Essa não é a única, tá? Então, veja, quanto à percepção, os vestígios podem ser classificados em perceptíveis, ou aqueles que são captados pelos sentidos humanos,
sem a necessidade de revelação por meio de técnicas forenses, olha que legal, né? Latentes, invisíveis ou ocultos, os que necessitam de utilização de técnicas ou metodologias adequadas para a revelação, não sendo possível a percepção a olho nu, né? A vista desarmada, né? A vista desarmada. Bom, considerando o lapso temporal, os vestígios podem ser transitórios. Que são um tipo de vestígios efêmeros que desaparecem rapidamente do local de crime e precisam ser levantados com brevidade pelo perito. Nessas classificações aí nós podemos colocar aí, por exemplo, as impressões digitais, as equimoses, né, dentre outros. Tudo bem? Bom, que mais, pessoal? Que mais aí nós podemos falar? Os vestígios, eles podem ser também permanentes, pessoal, tá? Por exemplo, os que permanecem no local do crime por um longo período. Por exemplo, danos em objetos, sinais aí de sinais de arrombamento, lesões graves, dentre outros vestígios, tá? Então veja, vestígios permanentes, vestígios perenes, são aqueles indeléveis, tá? No local com o passar do tempo. Nós vamos ter outra classificação, dimensão dos vestígios, nós vamos ter vestígios macroscópicos, chamados de macrovestígios, de tamanho suficiente para ser observado a olho nu, e os microscópicos, microvestígios, aqueles que são de tamanho diminuto e sendo a necessária utilização de instrumentos aí para a sua visualização. Né? Bom, também os vestígios podem ser classificados contra a sua natureza, por exemplo, vestígios orgânicos ou biológicos, sangue, saliva, partes do corpo, pólen, plantas, larvas de insetos, vestígios inorgânicos ou de naturezas não biológicas, como substâncias químicas, rochas, sedimentos, poeiras. Então veja que as classificações são diversas, né, pessoal? É impossível a gente resumir a apenas uma possibilidade aí de vestígios. Bom, segundo Lee et al. E Lee Harris, né, olha aí, biografia internacional, na obra Physical Evidence in Forensic Science, os principais tipos de vestígios foram classificados em impressões digitais e outras, por exemplo, impressões latentes, impressões visíveis, impressões em plásticos ou em dimensões, 3 dimensões, impressões de eliminação, impressões na pele humana, né? Impressões de forma geral. Vestígios impressos, olha aí, impressões em papel, em livros, em talhes em relevo, em papéis, padrões conhecidos para comparação, vestígios de fibras e cabelos, né? Existe uma área só para estudar isso aí, tá, pessoal? Que é chamada tricologia forense. Cabelos e pelos, fibras, outros vestígios, vestígios de vidros, pinturas de solo, armas de fogo e ferramentas, vestígios de arma de fogo, ferramentas, resíduos de disparo de arma de fogo encontrados na mão do autor do disparo, vestígio biológico, sangue, urina, fezes, que mais? Saliva, sêmen, dentre outros vestígios orgânicos. Que mais? Fluidos inflamáveis ou combustíveis, amostras líquidas. Mais, amostras líquidas. Que mais? Amostras de combustível, material explosivo. Então veja que existem diversas classificações, pessoal, né? Drogas,
drogas sintéticas, drogas naturais. Então, são várias aí as classificações de vestígios que nós temos aí à disposição, tá, pessoal? Vestígio de marca de mordida, que mais? Vestígio de marca de mordida, vestígio etomológico, por exemplo, ovos, larvas, pupilos, indivíduos adultos de insetos, dentre outros aí, que nós vamos ter aí mais especificação em uma outra aula. Tudo bem? Então, guardem isso. Nós temos diversas classificações de vestígios. Bom, mudando um pouco desse assunto, pessoal, vamos para a evidência, né? Evidência é um pouco diferente. Consiste no vestígio que, após ter sido analisado pelos peritos, ele apresenta uma relação direta com o delito investigado, né? Então, veja, evolui um pouco da classificação. Sai aí de vestígio e passa para evidência. É aquilo que está evidente aos olhos humanos, né? As evidências são os vestígios que foram coletados e submetidos a exames periciais. E após interpretações, foi possível constatar a sua vinculação direta com o fato de interesse forense. Tá? Uma vez relacionado objetivamente com o fato delituoso, o vestígio material adquire a denominação de evidência, tá, pessoal? Olha que importante. A evidência ser utilizada no processo como prova, e aí, cuidado, vestígio para indício agora, né? A evidência, quando ela for relacionada como prova, ela vai receber o nome de indício, tá? As provas indiciárias são as provas extraídas dos vestígios deixados pelo criminoso durante a prática de crime, oriundas aí do exame de corpo de delito. Então veja que é uma sequência, né? Quando proveniente das análises dos vestígios, elementos materiais, a prova por indícios possuirá caráter de objetividade, lembrando que na definição de indícios também podem existir os elementos de natureza subjetiva. Tudo bem, pessoal? Então, muita atenção aí com a característica da evidência. Não se confunde evidência com indício, muito menos com vestígio. Resumindo, toda evidência é um indício, mas veja que a recíproca não é verdadeira, nem sempre é verdadeira, pois os indícios vão englobar elementos objetivos de prova e outros elementos de prova subjetiva. Ok? Toda evidência é um indício, mas nem todo indício será uma evidência. Não vamos errar isso na provinha, hein, pessoal? Beleza? Bom, questãozinha aí para a gente resolver. Olha aí que interessante, né? Vai trazer algumas classificações de vestígio. Um socorrista não troca as luvas entre aditamentos e, sem qualquer intenção, acaba sujando as vestes de uma vítima de homicídio com o sangue do socorrido anterior. Veja que há uma quebra aí total da cadeia, né, pessoal? Ao chegar ao local, o perito criminal entende necessária a coleta do sangue encontrado nas vestes do cadáver, estranhando a ausência de lesões hemorrágicas no corpo da vítima. Após exames laboratoriais, descobre-se que o vestígio de sangue coletado não tinha relação com o caso do homicídio. É absurdo aí a falta de profissionalismo aí dos envolvidos. Nessa situação, a mancha de sangue citada pode ser considerada um exemplo do quê, pessoal? Vestígio ilusório, vestígio forjado, vestígio frustratório, vestígio verdadeiro ou indício de material enganoso, hein, pessoal? Olha, classificações diferentes aí, tá? Veja que isso aí é o chamado vestígio ilusório, tá, pessoal? Todo elemento encontrado no local do crime que não esteja relacionado às ações dos autores da infração,
e desde que sua produção não tenha ocorrido de maneira intencional, tá? São aqueles que não foram produzidos de forma proposital, mas que, ao constatá-los à cena do crime, nós não temos como distinguir, olha, ele está relacionado ou não ao fato delituoso. Por exemplo, um crime em um parque, na hora da perícia, o perito localiza aí uma bituca de cigarro. Então veja que nós estamos diante do vestígio ilusório. E os demais, professor, comenta aí pra gente, vestígio forjado, todo elemento encontrado no local do crime, cujo autor teve a intenção de produzi-lo. Veja, o próprio nome está dizendo aí. Nós não temos lá o flagrante forjado no Código de Processo Penal, na jurisprudência, né? Não é nem no Código de Processo Penal, na jurisprudência e na doutrina do direito processual penal. Aqui nós vamos ter o vestígio forjado. Todo elemento encontrado no local do crime, cujo autor teve a intenção de produzi-lo com o objetivo de modificar o conjunto de elementos originais produzidos pelo autor da infração. Tudo bem? Então veja que esse é o vestígio forjado. Vestígio verdadeiro. O que é o verdadeiro? É uma depuração total dos elementos encontrados no local do crime, sendo verdadeiros somente os que foram produzidos diretamente pelos autores da infração. E ainda provenientes dos direitos das ações das práticas do delito. Então temos três opções: vestígio ilusório, vestígio forjado, fabricado, forçado e vestígio verdadeiro. Beleza? Nosso gabarito, letra A de amor. Próxima questão. A materialidade do delito de incêndio, pessoal. Veja aí, delito de incêndio, tá? A materialidade do delito de incêndio deve ser comprovada. Exame de corpo de delito, podendo ser suprida por outros meios, independentemente da justificativa para a não realização do laudo pericial. Pessoal, está correto isso? Então veja que a materialidade do delito de incêndio ela deve ser comprovada mediante exame de corpo de delito. Até aí tudo bem. Mas ela pode ser suprida por outros meios, independentemente da não realização do laudo pericial. Parece aí que estamos diante de um equívoco, né, pessoal? Equívoco, né? Tá errado. Veja, a materialidade do crime de incêndio, pessoal, deve ser comprovada, em regra, mediante exame do corpo de delito, tá? Ela pode vir a ser suprida por outros meios, caso haja uma justificativa para a não realização do lapso temporal, tá? Veja, isso é uma exceção, tá? A materialidade do delito de incêndio, tá? Artigo 250, inciso 1º do Código Penal, é uma prática que deixa vestígios. Então, por isso, ela deve vir ser comprovada mediante regra pelo exame de corpo de delito. Artigo 158 do Código de Processo Penal, tá? Mas veja aí, pessoal, veja, tá? Existe até uma previsão para isso no artigo 173 do Código Penal. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa do incêndio e o lugar onde houver começado. O perigo que dele tiver resultado para a vida ou patrimônio alheio, a extensão do dano, seu valor e as demais circunstâncias que interessarem a elucidação dos fatos. Vale ressaltar, no entanto, que a substituição do exame pericial por outro meio de prova é possível, mas somente em possibilidades excepcionais, quando desaparecidos os sinais,
ou circunstâncias que não permitirem a realização do laudo, conforme autoriza o artigo 167. Então, veja que é só excepcionalmente. Para que a utilização de outros meios de prova seja válida, nós precisamos que haja uma justificativa para a não realização do laudo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, item errado. Olha aí, eu trouxe até uma jurisprudência aqui para enriquecer a nossa aula. Em um caso concreto, o STF entendeu que a utilização estava justificada, porque mesmo após ser orientado pelo Corpo de Bombeiros a registrar imediatamente a ocorrência policial e solicitar perícia técnica ao IC, permaneceu inerte durante 7 dias. Então, a não elaboração da perícia ocorreu em razão dos desaparecimentos do vestígio do crime. Justificado pela demora em registrar a ocorrência e a falta de preservação do local. Por essa razão, a materialidade do delito foi demonstrada pela prova testemunhal, corroborada, olha aí, ó, corroborada, baseada por cópias da apólice de seguro, aviso de sinistro, ocorrência policial, relatório de seguro de registro, que mais? Fotografias, laudo de averiguação, laudo de elaborado pela seguradora, levando em conta justificada inviabilidade de elaboração do exame de corpo de delito e a demonstração da materialidade do crime por outros meios de prova, foi correta a aplicação do artigo 167 do CPP no presente caso. Tudo bem? Então, tá aí, informativo 967 do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Algumas outras, pessoal, queria deixar aqui para vocês que existem algumas condições legais específicas para determinados delitos. Então, juntado do laudo pericial nos crimes contra a propriedade imaterial, eu preciso, hein? Que deixe vestígio, está lá no artigo 525 do Código de Processo Penal. Trânsito em julgado da sentença civil nos casos da anulatória de casamento, artigo 236, né? No crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Beleza? Mas aqui é só a título de curiosidade para vocês. Próxima questão. No processo e julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial, no caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito. Tá? Absolutamente correto. Tá? No caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia ela não pode ser recebida se ela não for devidamente instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito, de acordo com o artigo 525 do Código de Processo Penal. Beleza? Próxima questão, 2007, VUNESP, OAB São Paulo. Exige-se a prova do delito, do direito à ação, não sendo recebida a denúncia se não for instruída com o exame pericial nos crimes. Então, preciso estar instruído aí com o exame pericial para oferecer a denúncia. Crime de falência, crimes praticados por funcionário público, contra a propriedade imaterial ou contra a economia popular. O gabarito é letra C, contra a propriedade imaterial, tá, pessoal? Então, veja lá, dos processos em espécie, livro 2, título 2, dos processos especiais, né? Do processo de julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial. Bom, o que nós podemos ver aí? Artigo 524. No processo de julgamento dos crimes contra a propriedade material, nós vamos observar os capítulos 1 e 3, com a modificação constantes. No caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial nos objetos que constituam o corpo de delito.
tá? Sem a prova do direito de ação, não será recebida queixa nem ordenada qualquer diligência preliminarmente requerida pelo ofendido. Ok? Beleza? Show de bola. Que mais aí, pessoal? Próxima questão. Determinado policial militar efetuou a prisão em flagrante de Luciano e o conduziu à delegacia de polícia. Lá, com o objetivo de... Não, essa questão aqui eu acho que ela está equivocada. Essa aqui desconsiderem, tá? É da lei de tortura, né? Até fala aí sobre a questão de corpo de delito, né? Mas foge um pouco aqui, está perguntando, ó, para a comprovação da materialidade da conduta do policial é imprescindível a realização. Vamos tentar resolver essa questão, então. Né? Não era aqui do nosso material, mas vamos lá. Determinado policial efetuou a prisão em flagrante de Luciano e conduziu à delegacia, questão de 2013, tá? Lá da lei de tortura. Com o objetivo de fazer Luciano confessar a prática dos atos que ensejaram sua prisão, o policial responsável pelo seu interrogatório cobriu a cabeça com saco plástico e amarrou-se no pescoço, asfixiando-o. Como Luciano não confessou, o policial deixou-o trancado na sala de interrogatório durante várias horas, pendurado de cabeça para baixo. No escuro, período em que ele dizia que se não confessasse seria morto. O delegado de polícia, ciente do que ocorria na sala de interrogatório, manteve-se inerte, né? A famosa aí, tortura-omissão. Em depoimento posterior, Luciano afirmou que a conduta do policial lhe provocava intenso sofrimento físico e mental. Considerando a situação hipotética, enfim, para a comprovação da materialidade da conduta do policial, é imprescindível, olha aí, imprescindível a realização do exame de corpo de delito para que confirme as agressões sofridas por Luciano. Tá certo ou está errado, hein, pessoal? É imprescindível, né? O que vocês acham? Vou aguardar aí o comentário de vocês. É imprescindível ou não, tá? Veja que a questão cobrou aí uma jurisprudência, habeas corpus, processo penal, crime de tortura, exame de corpo de delito, tá? A ausência, possibilidade do exame indireto, tá, pessoal? Crime de tortura praticado por policial com a finalidade de obter a confissão a propósito do crime de furto, não a realização do exame de corpo de delito, possibilidade do exame indireto, tá? Caso em que a vítima, após sair da delegacia, foi levada indiretamente ao hospital, onde foi identificada várias lesões, tá? A questão aqui, por isso que eu falo, né, que a questão não era ideal, porque não trata especificadamente aí do delito da questão, mistura um pouco direito penal com perícia, né, pessoal? Mas, de qualquer forma, eu trouxe aí para vocês, é errado, não é imprescindível, tá? Nós podemos aí comprovar aí com outros exames, tá? Veja, o exame de corpo de delito é imprescindível nos crimes transeuntes, aqueles que deixam vestígios. Porém, nesse caso, nós estamos falando do crime de tortura, o qual pode ser praticado tanto com violência física quanto violência biológica, tá? Então, gabarito aí errado. Próxima questão. A autoridade policial deve promover as diligências para o devido esclarecimento dos fatos lesivos a algum direito. Essa averiguação deve ser baseada em procedimentos de demonstração, os quais dependem da natureza dos fatos. Com relação a esse assunto, julgo o item a seguir. Os técnicos especializados encarregados de realizar o exame dos vestígios materiais relacionados ao fato jurídico são denominados peritos. Caso sejam remunerados pelo Estado, são denominados de peritos oficiais. Né? Olha que questão aí capciosa, né, pessoal? Capciosa. Né? E ela está errada, tá? Remunerados ou não pelo Estado. Caso eles tenham sido investidos em cargo com a função precípica de realizar a perícia criminal, tá? Eles vão ser denominados de peritos oficiais. Então, a questão aí ela te leva a erro, tá? Ela te leva a erro.
Exemplo, carreiras de perito criminal, médico legista, peritos oficiais, carreiras de médicos do SUS que podem ser nomeados para a realização de perícias, tá? Veja que serão peritos oficiais, carreiras de médicos do SUS podem ser nomeados para realizar perícias onde há escassez de médicos legistas não nomeados ou não oficiais. Beleza? Bom, então veja aí que nós vamos estar diante, sim, vão ser peritos oficiais. Bom, pessoal, para a gente terminar aí, queria deixar algumas outras dicas aí para vocês, né? Vocês já devem estar careca de saber disso aqui. Crimes transeuntes não deixam vestígios, né? Às vezes alguém se confunde aí com isso aí, né? Então, não deixam vestígios e crimes não transeuntes deixam vestígios. Então, os transeuntes não deixam vestígios. Tá? Beleza? Continuando, não transeuntes, nós vamos ter aí, por exemplo, o corpo de delito. Bom, crime transeunte é o que deixa os vestígios, crime não transeunte é o que não deixa os vestígios. Então, só para a gente confirmar isso aqui, é o contrário. Gabarito aí é errado, né? É o contrário senso. Crime transeunte ou delito transeunte é aquela modalidade que não deixa vestígios. Ao contrário senso, o não transeunte é o inverso, é aquele que deixa vestígios. Ok? Podemos continuar? Vamos em frente, então. Mais um julgado aí para a gente. STJ e quebra de cadeia de custódia, destaque as irregularidades cometidas aí, as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado. A gente até comentou isso na aula passada, né? Com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de se apurar se a prova é confiável. Próximo, a superveniência da sentença condenatória prejudica a habeas corpus que analisa a tese defensiva de que teria havido quebra da cadeia de prova em razão da perda do objeto. Correto ou não, pessoal? Né? Errado. Olha que interessante. A superveniência da sentença condenatória não tem o condão de prejudicar a habeas corpus, que analisa a tese defensiva de que teria havido quebra da cadeia de custódia da prova, ocorrido ainda na fase inquisitorial, empregada como justa causa para a própria ação penal, informativo 720 do STJ. Ok? Então, só para encerrar, uma última questão. São exemplos de vestígios e evidências biológicas de interesse pericial. Sangue e projéteis de arma de fogo. Né? Veja, evidências biológicas ele quer. Biológicas. Sangue está ok, mas projéteis de arma de fogo não são vestígios biológicos. B. Fios de cabelo e fios de tecido. Fios de cabelo, ok, mas fios de tecido, não. Vestes e sêmen. Apenas sêmen é vestígio biológico. Vestido, né? Vestígio. D. Material fetal e saliva. Correto. Tanto o material fetal quanto a saliva são materiais de origem biológica. Resíduos de chumbo e ossos. Resíduos de chumbo não são vestígios de matéria biológica. Tudo bem, pessoal? Agradeço aí a atenção de vocês. Quinta aula. É um prazer sempre estar aqui com vocês e aguardo vocês para a nossa sexta aula. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!